Os Goitacazes, senhores das terras entre os rios São Mateus e Paraíba do Sul. Séculos atrás, nas vastas planícies e florestas do sudeste brasileiro, um povo dominou com ferocidade e bravura por séculos essa parte do continente. Esse povo destemido e habilidoso foram os Goitacazes, conhecidos por sua força extraordinária e destreza. Eram os senhores absolutos das terras entre os rios São Mateus e Paraíba do Sul. Com uma cultura e costumes únicos, esses indígenas deixaram uma marca indelével na história da região, e nesse vídeo iremos explorar mais sobre a sua história. Quem foram, de onde vieram e como viveram, bem como o impacto que deixaram na história. As origens dos Goitacazes. Há pouquíssimos registros históricos sobre esse povo e o que temos vem dos colonizadores portugueses que tiveram o primeiro contato com eles por volta da primeira metade do século XVI. Mas o que podemos afirmar atualmente é que pertenciam ao grupo etnolinguístico Macro-G, do mesmo grupo do povo Pori, mas que está extinta hoje. O nome Goitacá ou Vaitacá, no entanto, é um nome de origem tupi antigo que significa algo como grandes corredores ou gente que sabe nadar. Para os tupis, esses povos de idioma e hábitos diferentes dos seus eram vistos como parte dos grupos chamados de tapuias, um termo que significa algo como bárbaro ou inimigo, uma designação comum que os tupis davam aos povos que hoje sabemos que fazem parte do grupo Macro-G. Origem do tronco Macro-G. Serra da Mantiqueira. Estudiosos sugerem a região leste do Brasil como provável local de origem do proto-Macro-G, levantando a hipótese de que o proto-Macro-G poderia ter se dispersado a partir da Serra da Mantiqueira há 5 ou 6 mil anos. Planalto Central. Dispersão pelo Planalto Central brasileiro formando as várias famílias e grupos etnolinguísticos, incluindo os Goitacá. Hipótese alternativa. Outras hipóteses indicam o Uliemate nas regiões entre o Mato Grosso do Sul e Rondônia, deixando claro que ainda não se sabe com certeza de onde esse grupo se originou. Essa distinção cultural entre esses dois grupos é notável, e o tronco Macro-G tem sua origem bastante controversa, sendo que há estudiosos que sugerem a região leste do Brasil como um provável local de origem do proto-Macro-G, levantando a hipótese de que o proto-Macro-G poderia ter se dispersado a partir da Serra da Mantiqueira há 5 ou 6 mil anos, se espalhando pelo Planalto Central brasileiro, formando as várias famílias e grupos etnolinguísticos, incluindo os Goitacá. Quem foram os Goitacazes? Os Goitacazes ou Goitacá eram uma das únicas nações indígenas que habitavam o litoral e que não faziam parte do ramo linguístico tupi-guarani. Eles haviam resistido à invasão tupi que se deu pelo litoral do atual Brasil, por volta do início da era cristã e ainda viviam no mesmo local durante os séculos XV a XVII. De acordo com os cronistas europeus que fizeram parte da colonização das regiões onde esses nativos habitavam, o povo Goitacá era um povo difícil de se conquistar. As suas habilidades como corredores e nadadores eram tão acima da média que foi essa característica que os nomeou pelos seus oponentes tupis. Características físicas e habilidades. Aparência. Tom de pele mais claro. Eram muito mais altos e descritos como tendo uma força muito acima do normal, na época. Habilidades. Capacidade de capturar veados com as próprias mãos, corriam até apanhar o animal e nadavam em lagos, rios e até na costa marítima de uma forma que lhes era inferido poderes mágicos. Conhecimentos. Bebiam água apenas de poços recém-cavados, e nunca de córregos ou rios, baseava-se em seu conhecimento de como evitar doenças transmitidas pela água. Dentre as características que os distinguiam era um tom de pele mais claro, eram muito mais altos e descritos como tendo uma força muito acima do normal, na época. Os relatos de portugueses que iniciaram a colonização a partir da costa onde hoje é o estado do Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro, relatam que esses hábeis indígenas tinham a capacidade de capturar veados com as próprias mãos, sendo que corriam até apanhar o animal, e nadavam em lagos, rios e até na costa marítima de uma forma que lhes era inferido poderes mágicos. Artesanato e habilidades técnicas. Embora os colonizadores presumissem erroneamente que os Goitacá eram supersticiosos em relação às fontes de água, sua prática de beber água apenas de poços recém-cavados, e nunca de córregos ou rios, baseava-se em seu conhecimento de como evitar doenças transmitidas pela água. Eles tinham um certo grau de habilidade em trabalhar com argila e bambu, e faziam arcos e flechas, machados de pedra, jangadas e redes de pesca feitas de fibra plantas ou fibra de cocô. Organização social dos Goitacazes. Goitacá-Guaçu. O grupo mais numeroso e dominante dos 3 grupos. Goitacá-Mopi. Uma das 3 hordas rivais que lutavam entre si incessantemente. Goitacá-Jacoritô. A terceira horda rival dos Goitacazes.
O que se sabe pelos relatos dos cronistas da época é que os Goitacá eram divididos em 3 hordas rivais, o Goitacá Aguaçu, o Goitacá Mopi e o Goitacá Jacoritô. Disse que eles lutaram entre si incessantemente, e que os da tribo, Guaçu, eram os mais numerosos e dominantes dos 3 grupos. Aparência e adornos. Os Goitacá se pintavam com corantes do fruto do genipapo e enfeitavam a si mesmos e seus objetos com penas de pássaros. Eles não cortavam o cabelo, mas o deixavam crescer e o deixavam bem longo, raspando apenas um pequeno círculo na frente, e não tinham o hábito de se vestir, andando totalmente nus. Os mais bárbaros, cruéis e indomáveis. Ao contrário de seus vizinhos tupi, os Goitacá eram exclusivamente caçadores-coletores e sua dieta consistia principalmente de frutas raízes, mel e se dedicavam à pesca. Uma das práticas de iniciação dentro de uma comunidade era a de caçar um tubarão em água rasa numa luta corpo a corpo. O jovem deveria acertar o focinho do animal, desnorteá-lo, colocar um pedaço de pau pontudo na boca da fera, colocar o braço para dentro da boca e puxar as entranhas do animal, matando o tube. Eram arqueiros extremamente habilidosos, e faziam pontas de flechas e até colares com os dentes do animal e muitas vezes as pontas eram envenenadas. De acordo com o Frei Vicente de Salvador, v. de 1564 a 1639, mais pareciam homens anfíbios do que terrestres, e que, quando acossados, entravam em lagoas onde ninguém os alcançaria, a pé de barco ou a cavalo. E foi esse frei quem relatou essa prática de caçada literalmente manual de um tubarão. Habitações e modo de vida. Outro padre, chamado Simão de Vasconcelos, v. de 1596 a 1671, indica em suas crônicas que eles viviam em cabanas de palafita sobre lagos e sobre as margens de rios como o Rio Paraíba do Sul e o Itabapuana, bem como brejos, muito comuns na região onde hoje se encontra a cidade de Campos dos Goitacazes, obviamente indicando a razão desse nome. Como esse padre observou, eles não faziam uso de redes para dormir como os tupis, mas dormiam no chão forrado com alguma cobertura vegetal ou peles. O explorador francês Jean de Larry, v. 1534 e 1611, observa em suas crônicas que os Goitacá eram grupos que praticavam a antropofagia, mas não por causa de um apelo cerimonial ou religioso, mas meramente para consumo. Ele disse que eram grandes apreciadores de carne humana, que comem por mantimento e não por vingança ou pela antiguidade de ódios. Relatos de ferocidade. Considerada como a mais bárbara, cruel e indomável das nações do Novo Mundo. Selvagens estranhos e ferozes que não só conseguem viver em paz entre si como mantêm guerra permanente contra seus vizinhos e contra estrangeiros. Imediatamente o trucidam e o comem seus pedaços quase crus, como fazem com outras carnes. André TV, v. 1502 e 1592. Para Larry, esse povo devia ser considerada como a mais bárbara, cruel e indomável das nações do Novo Mundo. Selvagens estranhos e ferozes que não só conseguem viver em paz entre si como mantêm guerra permanente contra seus vizinhos e contra estrangeiros. Um rival de Larry, o explorador André TV, v. 1502 e 1592, também relata a brutalidade e ferocidade desse povo. Ele relata que após um grupo Goitacá capturar um inimigo, eles imediatamente o trucidam e o comem seus pedaços quase crus, como fazem com outras carnes. A força extraordinária dos Goitacazes. TV menciona também que um guerreiro Goitacá preso foi golpeado por um tupi, e mesmo com a cabeça aberta com um golpe de tacape, o Goitacá se ergue e ataca Carrasco. No relato, o francês diz: "Eu jamais acreditaria nisso se não tivesse visto com meus próprios olhos." Esses relatos evidenciam que os Goitacazes eram parte de um povo muito forte e muito feroz, o que os tornavam em verdadeiros bárbaros, colocando no coração de qualquer um temor arrebatador de cair nas mãos desse povo. Os europeus iriam experimentar isso de forma muito visceral. O contato com os europeus. Primeiros contatos. Altos, fortes e bárbaros, é fácil entender o porquê temos tão poucos registros sobre eles. E apesar de serem assim, houve poucos contatos com os estranhos forasteiros barbudos. Método de troca. Evitavam toda a interação ou contato com colonos europeus, mas há relatos de que se envolveram em trocas com eles. O método de troca envolvia deixar seus bens de troca em uma clareira e em seguida, se afastavam e observam à distância enquanto os colonos pegavam as mercadorias e deixavam as suas itens comercializados. Seus principais itens comerciais eram mel, cera, peixe, caça e frutas que trocavam por produtos de ferro como foices, conhaque e miçangas. As capitanias hereditárias e o território Goitacá.
Com a partição do Brasil colonial em 1534 em capitanias hereditárias separadas, o grande território Goitacá passou a integrar 3 capitanias, sendo as capitanias de Espírito Santo, São Tomé e São Vicente. Nas capitanias de Espírito Santo e São Tomé foram criados assentamentos entre 1535 e 36, e que foram ignorados pelos nativos inicialmente. Com a criação do assentamento Vila da Rainha em 1536 pelo donatário Pero de Góes, as coisas começaram a dificultar para os colonos. O fato de estar 30 quilômetros no interior indica que a sua capitania carecia de portos naturais e enseada, o que levou a iniciar um assentamento dentro do coração do território Goitacá. Conflitos com os colonizadores. Crescimento inicial. Durante um pouco mais de um ano, esse assentamento cresceu bem, onde a produção de cana-de-açúcar deu um grande impulso ao progresso local. Ataque aos aldeamentos. Depois de um ataque a aldeamentos nativos em busca de escravos, as coisas jamais voltariam a ser como antes. Retaliação Goitacá. Os goitacazes atacaram esse e outros assentamentos, expulsando os portugueses e devastando as suas vilas recém-criadas. Durante um pouco mais de um ano, esse assentamento cresceu bem, onde a produção de cana-de-açúcar deu um grande impulso ao progresso local. Mas depois de um ataque a aldeamentos nativos em busca de escravos, as coisas jamais voltariam a ser como antes, pois os goitacazes atacaram esse e outros assentamentos, expulsando os portugueses e devastando as suas vilas recém-criadas. O incidente com o pirata Luiz Henrique de Espina. Em 1546, um pirata chamado Luiz Henrique de Espina captura um líder goitacá aliado de Pero de Góes, pedindo um resgate. E mesmo recebendo o resgate pelos nativos, esse pirata não devolve esse líder, mas o entrega a uma tribo rival que o comeu literalmente. O relato de Pero de Góes é de pura devastação que os goitacazes levaram para sua capitania, e o assentamento de Vila da Rainha é destruído. Após essa devastação, o capitão são tomense Pero de Góes finalmente desistiu da empreitada e abandonou o Brasil. O donatário do Espírito Santo, Vasco Fernandes Coutinho, aguentou apenas transferindo sede para a então defensável Ilha de Vitória. Resistência e declínio. Por sua beligerância, os goitacá conseguiram manter suas terras livres de colônias europeias por algum tempo, e que seus domínios eram santuários para criminosos e fugitivos europeus, que sabiam que as autoridades coloniais não os perseguiriam lá. Mas a pressão colonial não deteria por muito tempo, particularmente porque os domínios dos goitacá bloqueavam o caminho terrestre entre as crescentes colônias do sul, como o Rio de Janeiro, e as colônias do leste, como Salvador da Bahia. Não vendo como invadir pacificamente suas terras, foi lançada uma campanha de extermínio contra os goitacá. Inicialmente eram caçadas humanas pelos colonos portugueses, mas logo se tornaram mais sistemáticas, por exemplo, deixando conhaque envenenado e cobertores doentes com varíola para serem recolhidos pelo goitacá. À medida que as campanhas avançavam, os goitacá fugiam para longe da costa e para o interior. O fim dos goitacazes. Campanhas de extermínio. Caçadas humanas pelos colonos portugueses, uso de conhaque envenenado e cobertores contaminados com varíola. Fuga para o interior. À medida que as campanhas avançavam, os goitacá fugiam para longe da costa e para o interior. Extinção. No final do século XVIII, a maior parte foi praticamente exterminada e os sobreviventes restantes gradualmente se fundiram em outras tribos. No final do século XVIII, a maior parte foi praticamente exterminada e os sobreviventes restantes gradualmente se fundiram em outras tribos. O legado dos goitacazes. Os goitacazes, conhecidos por sua bravura e habilidades excepcionais como guerreiros, deixaram um legado que vai além das batalhas ferozes que travaram. Embora muitas vezes lembrados por sua ferocidade, é importante reconhecer a complexidade e a riqueza de sua cultura, mesmo que a conheçamos tão pouco. Eles eram mestres na arte da caça e da pesca, e possuíam um profundo conhecimento da natureza que os cercava, e se fundiam a esse ambiente, os deixando totalmente invulneráveis a forças externas, nos ensinando que a resiliência e a adaptabilidade humana pode ser quase lendária. Mesmo diante de adversidades extremas, eles mantiveram suas tradições e modos de vida por séculos. E somente com doenças e epidemias devastadoras passadas covardemente pelos colonos, eles foram conquistados e absorvidos aos sistemas coloniais. Ao refletirmos sobre os goitacá, somos lembrados da importância de preservar e respeitar as culturas indígenas. Cada grupo, com suas particularidades e histórias, contribui para a diversidade e a riqueza do nosso patrimônio humano. Que possamos honrar a memória dos goitacá, não apenas como guerreiros e indomáveis bárbaros,
mas como um povo que viveu em harmonia com a natureza e deixou uma marca indelével na história do Brasil.